Fala concurseiro, fala concurseira. E aí, qual é a banca mais difícil, hein? É a FGV, é a VUNESP, é a SEBRASP, deixa eu ver aqui, a FCC, FGV, FCC, SEBRASP ou VUNESP. Qual a banca mais difícil? E pensando nisso, o que eu fiz, peguei o mesmo assunto de direito constitucional para você tentar responder essas questões aqui. Então, vamos analisar as questões de cada banca, é o mesmo assunto e você me fala depois qual a banca que você achou mais difícil. Depois eu falo, no final do vídeo eu falo o gabarito de cada questão. Vamos lá, ó. Questão 1 é da FGV. Questão 1 da FGV. Maria compareceu a uma repartição pública e solicitou o acesso às informações pessoais, o que foi negado sob o argumento de que existiam avaliações concernentes ao seu comportamento e que direcionavam a atuação do fisco. Em razão do interesse público envolvido, Maria não poderia conhecê-las. Então aqui para que seja assegurado o acesso de Maria às referidas informações, preenchidos os demais requisitos exigidos, é cabível a seguinte ação constitucional: habeas data, habeas corpus, mandado de injunção, mandado de segurança ou reclamação constitucional. Veja aí se você consegue acertar esta questãozinha aqui, muito fácil, tá? É uma questão básica aqui de direito constitucional. Marca aí no seu caderno que daqui a pouco a gente vai saber se você acertou da FGV, FCC ou VUNESP. Vamos aqui à questão agora da VUNESP. Lembrando, né, que trata-se aqui do mesmo assunto, tá? Do mesmo assunto. Nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que, para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo, conceder-se-á habeas data, mandado de injunção, habeas corpus preventivo, mandado de retificação ou mandado de segurança. Olha aqui a VUNESP aqui, veja se você consegue acertar a questão da VUNESP. Temos outra aqui da VUNESP. Para assegurar o conhecimento de informações relativas a determinada pessoa constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, a Constituição da República Federativa do Brasil contempla a possibilidade de concessão de mandado de segurança, habeas corpus, mandado de injunção, habeas data ou ação civil pública. Veja aí se você consegue acertar essa aqui da VUNESP. A quarta questão é da SEBRASP. Todo mundo morre de medo da SEBRASP. Agora veja se você acertaria uma questão da SEBRASP, a antiga CESP, que foi do TJ da Bahia. O remédio constitucional que representa no plano institucional a mais expressiva reação jurídica do Estado às instituições que lesem efetiva ou potencialmente os direitos de conhecimento de informações relativas à pessoa interessada, constante de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, bem como de retificação de dados e complementação de registros existentes o habeas data, o mandado de segurança, o habeas corpus, a ação popular ou o mandado de injunção. Olha aí, a SEBRASP causando medo em você. E aí, você acertaria essa questão da SEBRASP ou não? Vamos para a próxima. Jonas, servidor público federal, respondeu a processo administrativo disciplinar e ao final foi absolvido das acusações. No entanto, por um equívoco no seu assentamento funcional, passou a constar a informação de que ele havia sido condenado
Ao saber do erro, Jonas solicitou a retificação dos dados, mas o seu pedido foi indeferido. Nessa situação hipotética, a ação cabível de acordo com a Constituição Federal é a ação direta de inconstitucionalidade, a ação popular, o habeas corpus, o mandado de injunção ou o habeas data. E aí? Responda aí a questão do Sebrasp. Vamos ver se você acerta todas as questões. Se você acertar tudo aí, coloca aí nos comentários para a gente saber que você é o cara. Agora vamos à FCC. Adamastor, advogado, pretende ingressar com medida destinada à proteção de direito líquido e certo à retificação de dados. A seu respeito, constante dos arquivos de repartição pública federal, sabendo-se que Adamastor não tem condições de pagar custas processuais, sem prejuízo do sustento de sua família, procede-se a afirmar que, para a retificação desejada, deverá ingressar com habeas data, sem que necessite pleitear os benefícios da justiça gratuita em seu favor, já que, consoante a Constituição Federal, o habeas data, o mandado de injunção e o habeas corpus são gratuitas. Mandado de segurança e pleitear os benefícios da justiça gratuita em seu favor. Habeas data e pleitear os benefícios da justiça gratuita em seu favor. Habeas corpus, se tratar de dados pertinentes à vida pregressa na esfera criminal, pleiteando os benefícios da justiça gratuita em seu favor. Habeas data, sem que necessite pleitear os benefícios da justiça gratuita em seu favor, já que, consoante a Constituição Federal, o habeas data e o habeas corpus são ações gratuitas. E aí, vamos, que essa aqui foi a FCC. Veja aí se você acertaria essa questão aqui da FCC. Sétima aqui da FGV. Dentre as garantias fundamentais, a Constituição da República Federativa do Brasil previu a existência do habeas data. Esse instrumento pode ser utilizado para proteger direito líquido e certo, retificar dados, proteger a liberdade de locomoção ou permitir o exercício de direitos ainda não regulamentados. E aí, qual alternativa você marcaria aqui na FGV? Tem aqui a letra E, assegurar direito à liberdade de expressão. Voltando aqui. A, proteger direito líquido e certo. B, retificar dados. C, proteger a liberdade de locomoção. D, permitir o exercício de direitos ainda não regulamentados. E E, assegurar o direito à liberdade de expressão. Vamos letra A, questão 8 da FGV. Dioclésio adquiriu um exemplar da Constituição da República Federativa do Brasil e, ao analisar os direitos e deveres individuais e coletivos, constatou a existência do Instituto do Habeas Data. Curioso, procurou Inécio para que lhe esclarecesse quais as características desse instituto. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que trata-se de instrumento de programação à disposição do setor de informática dos poderes constituídos. Habeas data permite a retificação de dados quando o impetrante não prefira fazê-lo por processo sigiloso. O objetivo do habeas data é a de garantir a liberdade de locomoção, protegendo-a contra qualquer ato ilegal. O habeas data será concedido para proteger qualquer direito líquido e certo violado por ilegalidade ou abuso de poder. Letra E. O fim almejado com o habeas data é o de evitar que o depositário infiel seja preso por dívida. Olha aí, vê se você acertaria essa questão aí da FGV, questão 8, questão 9 da FGV também. Fulano de tal teve negado o pedido de vista de um processo administrativo referente ao pleito de incorporação de parcelas aos seus vencimentos, que formulara meses antes. Inconformado com a negativa, ajuizou ação de habeas data. Sobre o Instituto e considerando o caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Destina-se a assegurar, o habeas data destina-se a assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante ou de terceiros, constantes
de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Letra B. É um instrumento jurídico adequado a obter vista de processo administrativo quando tal acesso tenha sido negado ao cidadão. Letra C. Pode ser utilizado por um servidor público para que lhe seja dada vista de sua ficha funcional. Letra D. É uma garantia individual que deixou de ter assento constitucional com a edição da Emenda 70 de 2012, mas mantém previsão na legislação infraconstitucional. Letra E. É um remédio cabível para anotação nos assentamentos do interessado de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. E aí, acertaria essa aqui da FGV ou não? Diga aí, marca aí no seu caderninho. Vamos aqui agora da VUNESP, dita como fácil. Para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo, poderá utilizar-se de mandado de injunção, mandado de segurança individual, ação civil pública, ação popular ou habeas data. E aí, você sabe essa ou você não sabe? Vamos para a questão 11. Américo tentou obter conhecimento das informações armazenadas a seu respeito no banco de dados da Câmara dos Deputados, o que lhe foi negado. No caso, segundo a Constituição Federal, para conhecer das informações, Américo deverá: letra A, impetrar habeas data; letra B, impetrar mandado de segurança; letra C, propor ação popular; letra D, propor ação originária no Supremo Tribunal Federal; ou letra E, propor ação ordinária no Supremo Tribunal Federal. Aqui tá, originária e ordinária. E aí, da FCC acertaria ou não acertaria? Isso aqui é para você perder aquele medo, perder aquele mito, tirar essa crença da sua cabeça de que a banca tal é mais difícil do que a banca tal. Vamos lá, FCC, considere. 1. Instrumento constitucional destinado à retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso administrativo. 2. Direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem os criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais. Aqui eles já complicaram um pouco, mas dá para acertar. Tais situações dizem respeito, respectivamente, ao mandado de segurança e aos direitos sociais, aos direitos à informação e à atividade profissional, ao habeas data e ao direito autoral, à ação civil pública e ao direito de expressão, aos direitos à expressão e à informação. Fácil, pareceu difícil, mas é fácil. Isso aqui foi da FCC. Outra aqui da FCC, para você parar de temer. Tício deseja assegurar o conhecimento de informações relativas à sua pessoa, constantes de registros de entidades governamentais. Nesse caso, de acordo com a Constituição Federal Brasileira, Tício deverá impetrar ação popular, mandado de segurança, habeas corpus, mandado de injunção ou habeas data. Olha aí a FCC aqui. Agora, queridinha VUNESP. O habeas data destina-se a retificação de dados constantes de registros de entidades governamentais, ampliação subjetiva dos registros individuais constantes de bancos de dados privados, participação política do cidadão significando o direito de ser ouvido em órgãos públicos de seu interesse em data a ser previamente fixada. Letra D, realização de vistorias nas entidades que prestem serviços públicos. Letra E, tutela da liberdade de reunião. E aí, VUNESP, olha aí, do TJ 2006, hein? Faz tempo, hein? Caramba. Questão 15. Quanto ao habeas corpus, ao mandado de segurança e o habeas data, é certo que, de acordo com a Constituição Federal, as ações de habeas corpus e habeas data são gratuitas e, na forma da lei, atos necessários ao exercício da cidadania.
Conceder-se-á mandado de segurança sempre que alguém sofrer violação ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Letra C. Conceder-se-á habeas corpus para proteger direito líquido e certo, não amparado por mandado de segurança e que não diga respeito à violência ou coação na liberdade de locomoção. O mandado de segurança preventivo destina-se à proteção de quem se acha ameaçado ou na iminência de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por qualquer interessado em defesa dos interesses de um grupo determinado ou determinável de pessoas. E aí, isso aqui foi a FCC, TRT, TRT. Quem está pensando em fazer o TRT aí, ó, FCC aqui na área. Vamos aqui a 16, outra da FCC, do TJ da Bahia. Insere-se entre os direitos e deveres individuais e coletivos a gratuidade das ações de habeas corpus e habeas data, o salário família, a absoluta inviolabilidade da correspondência, a assistência aos desamparados ou a proibição da perda de bens. Então agora, veja aí se você acertou todas as questões. Se você acertou aí tudo, deixa aí nos comentários que a gente agora vai falar do gabarito. Gabarito, isso aqui eu trouxe para a gente perder aquele medo. Muita gente tem medo de fazer uma prova da FCC, muita gente tem medo de encarar uma prova do Sebrasp. Todo mundo, a maioria quer fazer prova só da VUNESP, porque dizem que a VUNESP é mamão com açúcar. Então vamos aqui ao gabarito. Vamos aqui a primeira questão aqui. Qual alternativa você marcou aí, ó? Maria compareceu a uma repartição, para que seja assegurado o acesso de Maria às referidas informações, preenchidos os demais requisitos exigidos, é cabível a seguinte ação constitucional. Você marcou, para você que marcou habeas data, letra A, você acertou. Primeira questão aqui, o gabarito é letra A, habeas data. Eu costumo marcar o habeas datas quando fala de dados. Falou de dados aqui, ó, dados é habeas data, não tem erro, pode confiar em mim. Vamos à segunda. Nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que, para a retificação de dados, aqui, falou em dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo, conceder-se-á, falou em dados, habeas data. Falou em dados, habeas data. Que a VUNESP, a primeira foi a FGV. Olha só, a FGV, viu que não é uma questão de fácil, achei fácil. Aqui da VUNESP. Terceiro aqui da VUNESP. Para assegurar o conhecimento de informações relativas a determinada pessoa, constante de registros ou bancos de dados. Olha aqui, ó, bancos de dados. Falou bancos de dados, você já corre aqui, ó, mandado de segurança, habeas corpus? Não. Habeas data. Você já corre para... Falou em dados, você corre para habeas data. Vamos aqui, a Sebrasp, o capeta dos concurseiros. Vamos lá. Aqui, ó. O remédio constitucional que representa no plano institucional as mais expressivas reações jurídicas do Estado às instituições que lesem efetiva ou potencialmente os direitos de conhecimento de informações relativas à pessoa interessada, constante de registros ou bancos de dados. Ó, falou, aqui ele enfeitou o palhaço, mas aqui ele veio aqui, ó, e falou banco de dados. Aí você falou bancos de dados, você já corre para quê? Você já corre para habeas data, não tem erro, habeas data, banco de dados, habeas data, Sebrasp, coisa que todo mundo tem medo e viu como é que não é tão feio assim. Outra aqui da Sebrasp, ó. Jonas, servidor público federal, respondeu ao processo administrativo disciplinar e ao final foi absolvido das acusações. No entanto, por um equívoco no seu assentamento funcional, passou a constar a informação de que ele havia sido condenado. Ao saber do erro, Jonas solicitou retificação dos dados. Olha, retificação dos dados. Retificação dos dados te leva para onde? Para datas. Habeas data. Não tem erro, cara. Foi da onda da Sebrasp, viu? FCC, aqui, ó. Adamastor, advogado, pretende ingressar com medida destinada à proteção de direito líquido e certo
para a retificação de dados, que já falou de dados, aqui você já vai aonde? Você já vai em habeas data, só que aqui tem tudo habeas data, aí já ferrou. A respeito constantes dos arquivos de repartição pública federal, sabendo-se que a Adamastor não tem condições de pagar custas processuais, sem prejuízo do sustento de sua família, pode-se afirmar que, para a retificação desejada, deverá ingressar com habeas data, sem que necessite pleitear os benefícios da justiça gratuita em seu favor, já que, consoante a Constituição Federal, o habeas data, o mandado de injunção e o habeas corpus são ações gratuitas. Aqui você tem que ter cuidado, porque está falando aqui, ó, da gratuidade das ações, tá? Isso aqui você vai ter que manjar disso aqui para não fazer besteira, porque mesmo aqui falando de dados, a todos tem dados aqui. Mas eu vou te falar aqui, bonitinho, adiantar para você que o habeas data, sem necessidade de pleitear os benefícios da justiça gratuita em seu favor, já que, consoante a Constituição Federal, o habeas data e o habeas corpus são ações gratuitas. Põe isso na cabeça. Só o habeas data e o habeas corpus, tá? O habeas datas e o habeas corpus você não precisa pagar nada, é grátis. É grátis. Habeas data e habeas corpus, isso aqui cai muito em concurso. Então, a mais complicadinha aqui da FCC foi essa aqui, ó. Mas se você vem estudando a Constituição Federal, não tem como errar uma questão dessa também. Vamos aqui da FGV, a sétima aqui da FGV. Eita. Dentre as garantias fundamentais, a Constituição da República Federativa previu a existência do habeas data. Olha aqui, ele colocou ao contrário. Esse instrumento pode ser utilizado para o que? Habeas datas, dados, dados. Retificar dados. Aí, você já pegou o macete. Não tem erro. Aqui, ó, vocês vão acertar tudo, vocês são fera. Esse daqui é a oitava questão, a oitava na peneira. Deoclésio adquiriu um exemplar da Constituição da República Federativa do Brasil e, ao analisar os direitos e deveres individuais e coletivos, constatou a existência do Instituto de habeas data. Curioso, procurou Inércio para que lhe esclarecesse quais as características desse instituto. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que habeas data mexe com que? Habeas data, trata-se de instrumento de programação, sacanagem aqui. O habeas data permite a retificação de dados, aqui, a retificação, falou em dados quando o impetrante não prefira fazê-lo, aí você já se mata aqui, você já cai aqui, já nem vai para outro lugar, cara, para não confundir a sua cabeça. Quando é assim, você nem lê mais nada, você só olha habeas data, tal, nem vai para frente. Nona questão. Fulano de tal teve negado o pedido de vista de um processo administrativo referente ao pleito de incorporação de parcelas aos seus vencimentos, que formulara meses antes. Inconformado com a negativa, ajuizou a ação de habeas data. Aqui, primeiro veio o habeas data, agora aqui vai pedir o conceito. Sob o Instituto e considerando o caso apresentado, assinar a alternativa correta. Alternativa correta aqui você vai acertar. O habeas data destina-se a assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante ou de terceiros. Cuidado aqui, em constantes de registro de bancos de dados. Aqui falou em bancos de dados, mas aqui está em terceiros, tá? Cuidado aqui, não é terceiro, é só na pessoa do impetrante. Letra B. É instrumento jurídico adequado a obter vista do processo administrativo quando tal acesso tenha sido negado ao cidadão. Qual cidadão? Qual cidadão? A ele só ou a qualquer cidadão? Você está vendo aqui? Cuidado com essas pegadinhas. Pode ser utilizado por um servidor público para que lhe seja dada a vista de uma ficha funcional? Não, né? Porque é a pessoa cuidado aqui, a pessoa que está pedindo, é a pessoa que está pedindo. É garantia individual que deixou de ter assento constitucional, não deixou de ter assento, está valendo ainda. É a letra E, é remédio cabível para anotação nos assentamentos do interessado de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. E aí? Essa daqui, ó. Essa aqui foi a mais... Eu falei que a outra tinha sido mais, mas essa aqui poderia confundir você talvez com a letra A aqui. Mas mesmo assim, não era coisa tão difícil assim, né? Aqui é a VUNESP. Para a retificação de dados, poxa, aí a VUNESP aqui também, né? Foi mãe.
Para a retificação de dados, você só joga-se aqui no habeas data. A FCC aqui. Américo tentou obter reconhecimento das informações armazenadas a seu respeito no banco de dados. O banco de dados vai te jogar onde? Vai te jogar aqui, ó, na letra A. Banco de dados é habeas data, nem precisa ler muito. A FCC-TRT aqui, ó, considere instrumento constitucional destinado à retificação de dados. É o que? A habeas data. Aí aqui, ó, você já vem aqui, ó, se você não... Direito de fiscalização. Suponhamos que você não sabe isso aqui. Aí você que sabe que é habeas, que o primeiro é habeas data. Aqui tem, ó, mandado de segurança. Deixa eu marcar aqui. Mandado de segurança, você sabe que não. Direitos de informação e atividade profissional? Não. Habeas data e o direito autoral, ó, você sabe, aqui, ação civil pública não é, os direitos de expressão não é, só sobrou quem? Só sobrou o habeas data, cara. Mesmo que você não saiba o outro, você já ia acertar pelo... Por isso que é bom estudar questões para você ver essas coisinhas aqui, ó, tá? 13, FCC, cadê você? Tício deseja assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa constante de registros de entidades governamentais. Nesse caso, de acordo com... Aqui não falou em dados, tá? De acordo com a Constituição Federal, Tício deverá impetrar ação popular, mandado de segurança, mandado de injunção ou habeas data? Habeas corpus, habeas data, e aí? Habeas data, né? Habeas data aqui, você já está cansado disso, você vai gabaritar tudo isso. Uma coisa eu tenho certeza, se cair habeas data em qualquer concurso que você fizer, duvido que você erre. Não erra, você não erra mais. Eu sou chato, mas você não vai errar. 14. Habeas data destina-se. Destina-se a quê? Destina-se a quê? O habeas data, pelo amor de Deus, destina-se a quê? A ampliação subjetiva do capítulo. Não é. Participação política do cidadão, não é. Realização de vistorias, tutela, não, pô, tá aqui, dados, retificação de dados, você já se joga aqui. Fácil, também é da VUNESP, né? Quanto ao habeas corpus, ao mandado de segurança e ao habeas data, é certo que aqui eles querem que você saiba todos os conceitos, hein? Aqui você pode até chorar. De acordo com a Constituição Federal, as ações de habeas corpus e habeas data são gratuitas e, na forma da lei, atos necessários ao exercício da cidadania. Viu que lá no começo a gente fez uma questão falando da gratuidade do habeas corpus e habeas data? Você viu a importância de fazer questões? Ó, essa aqui é da FCC. A outra que a gente falou da gratuidade, cadê? Gratuidade, remédio para anotação de cidadania sobre data... Não, cadê? Mostrar para você. Quero te mostrar aqui, ó, em que necessita pleitear benefício. Aqui é da FCC. Olha aqui, a FCC também. Ó. A FCC aqui falou da gratuidade do habeas data e habeas corpus. E a FCC aqui também falou da gratuidade do habeas data. Cadê? Aqui, né? Da gratuidade. De acordo com a Constituição Federal, as ações de habeas corpus e habeas data são gratuitas. Olha só, a FCC ela gosta de falar da gratuidade aqui, ó, dos remédios constitucionais. Isso aqui já é um alerta para você. Então aqui, aí você vê que é a importância novamente de fazer questões. Aqui foi do TRT, deixa eu voltar aqui, perdão. A outra foi de onde? Aqui, do TRF. Ó. Quase que se repete a questão. É o mesmo assunto fácil. Então, aqui a letra A, alternativa correta. Vamos dizer 6, da FCC também. Insere-se entre os direitos e deveres individuais e coletivos. Olha só, a FCC, a gratuidade das ações de habeas corpus e habeas data. Olha só, cara. Vê só, a FCC, toda vez que ela fala de habeas corpus e habeas data, ela fala da gratuidade dessas ações. Olha só, que legal, hein? Que legal. Olha essas dicas maravilhosas que eu te dei. Aqui tem cadê as alternativas? Aqui tem o gabarito, aí copia e cola aí. Então, gente, aí ó, esse vídeo aqui foi para te mostrar que não tem essa de, olha, se eu estudei. Outro dia me perguntaram, Antônio, se eu estudar para FGV, para VUNESP,
Eu consigo fazer uma prova da FGV ou da FCC? Claro, cara, se você está estudando um assunto, eles não vão mudar o assunto, eles podem mudar a forma de cobrar aquele assunto, mas se você souber, o conceito de habeas data, a FGV perguntando, a VUNESP perguntando, o SEBRASP perguntando, qualquer banca te perguntar, nesse caso aqui, sobre o habeas data, você vai conseguir responder. Então, não adianta, o segredo é você estudar. Estuda por questões que você vai ter muito sucesso. É isso aí, um grande abraço e até mais. Valeu, tchau. Agora deixa eu cuidar do meu bebê.